E aí, galera, deixa eu dar aqui uma dica aqui para quem vai fazer a prova agora, segunda-feira, dia 3. Segundo exame nacional é dia de prova. E é para as pessoas que estão aqui se preparando para fazer alguma prova, seja qual ela for, eu vou tentar dar aqui uma contribuição para aquelas pessoas que vão fazer a primeira prova ali, né? A CTFL 4.0. E aí, essa prova CTFL 4.0 é uma prova geralmente de entrada, que ela cobra basicamente ali os conceitos que um analista de teste ele precisa conhecer. E dentro dessa prova, essa prova ela é muito complexa. Sim, ela é uma prova totalmente complexa, porque ela envolve conceitos e que muitas vezes geralmente, não necessariamente, as pessoas que vão utilizar, elas estão ainda em início de carreira e talvez elas não tenham uma compreensão total de como é que funciona ou, ou de repente elas não tenham ainda uma vivência de como que funciona uma área. Então, por isso que eu acredito que essa prova de entrada ela se torna complexa por causa disso e também por ser uma prova teórica e que muitas vezes a gente não tem uma parte prática, exige que o aluno ele consiga abstrair muitas coisas que para quem trabalha na área vai ter um pouco mais de facilidade, ao invés da pessoa que ainda não teve uma primeira oportunidade ali para trabalhar e não tem uma vivência do dia a dia. Então, por isso que eu julgo essa prova de entrada como muito difícil nesse sentido. Além do mais do que, por ser uma prova totalmente teórica, ela tem muitas ali palavrinhas trocadas ou casca de banana que faz com que o aluno, ou desculpa, aluno, né, que a pessoa que vai ali fazer essa prova, ela possa ter uma certa dificuldade para entender o contexto. E essa perca de você identificar esse contexto é muito ruim, porque é uma prova muito maçante. Por quê? Porque ela tem 40 questões e ela só tem uma hora. Ou seja, é como se para cada questão você tivesse 1 minuto e meio para responder cada questão. Então você tem que ir de fato muito bem preparado para que você não seja surpreendido na hora. E aqui eu estou trazendo uma questão que ela é de nível muito complexo, muito alto, mas é uma questão muito interessante porque de fato ela reflete aquilo que a gente vivencia no dia a dia. Então eu gostaria de compartilhar hoje com vocês como é que vocês não é nem sobre a questão em si de como que vocês podem resolver, mas é mais na questão mesmo da interpretação, certo? Então é o seguinte, essa questão eu tirei desse módulo aqui, ó, do módulo 5 do capítulo lá do Silabo, certo? Gerenciamento de atividade de teste. E essa questão aqui, por que que eu achei ela bastante interessante? Porque para responder essa questão, você precisa conhecer esses dois tópicos: análise de risco do produto e priorização do caso de teste. Gente, eu posso garantir para vocês que o nosso dia a dia, para quem trabalha na área, a gente faz isso aqui o tempo todo. A gente está o tempo todo priorizando os casos de teste, baseado no que? Baseado naqueles que pode mais trazer algum tipo de problema para aquele produto no qual a gente vai testar. Então, a gente sempre analisa os riscos baseado naquilo que pode ocorrer de mais risco para o produto, certo? Por quê? Porque esses riscos eles têm um impacto muito grande na questão financeira e também na questão da confiabilidade do cliente. E aí, esses riscos, muitas vezes, esse impacto, a gente sempre baseia na possibilidade se ele vai ocorrer ou não, na probabilidade. Então, essas duas palavrinhas-chave aqui, impacto e probabilidade, é o que talvez eu resumiria de forma muito superficial esse tópico aqui. Porque ele fala muitas vezes aqui, ó, impacto do risco, aí mais para que ele fala que é na multiplicação da probabilidade do risco acontecer. Aqui, muitas outras vezes, ele também dá esse exemplo aqui, mais um pouquinho para cá, ó, probabilidade. Então, em probabilidade, impacto do nível dos riscos. Então, ele está sempre se referindo a esses dois termos
ou seja, a probabilidade daquilo acontecer e o impacto que isso vai acontecer no projeto. Então, se eu fosse, por exemplo, dia 3, segunda-feira, né, fazer essa prova e eu não tivesse estudado esse tópico aqui o suficiente, eu tentaria, de alguma forma, linkar esse capítulo 5 aqui com essas duas palavrinhas, prioridade, prioridade, né, ali, e impacto, impacto e probabilidade, prioridade, impacto e probabilidade. Eu tentaria linkar essas três palavrinhas, certo? Para tentar resolver alguma questão que, porventura, caísse desse tópico aqui. Se bem que, não, porventura, vai cair, não, vai cair. Existe uma distribuição, para cada capítulo, existe uma distribuição de quantas questão cai, certo? Voltando aqui para a nossa questão, então, por que que eu considero essa pergunta aqui muito difícil? Porque, primeiro, ela começa assim, ó. Um sistema deve calcular os valores de prêmios de seguros de saúde com base em três parâmetros principais. Aí ele fala idade, histórico médico e localização do cliente. Os valores são aí existem os valores, né, são calculados, ou seja, então existe uma fórmula seguindo conforme essa tabela aqui. Por que que eu acho essa pergunta muito complexa? Porque, por exemplo, essa palavra prêmio, ela pode nos induzir aquilo que a gente tem certa dificuldade. Por exemplo, prêmio é uma coisa que a gente vai receber, mas no contexto do mundo do seguro, ali, o prêmio nada mais é do que um valor que o segurado ele paga para a seguradora, para manter ali a cobertura do seguro ativo. Então, aqui já seria uma primeira dificuldade caso a pessoa não conhecesse esses termos. Então, aqui, na verdade, é um valor que o segurado paga para a seguradora, beleza? Então, isso aqui já seria e a gente não poderia perder, não poderia desfocar dessa palavra aqui. Os sílabos, a pessoa que constrói essa prova, poderia muito bem colocar, um sistema deve calcular os valores que o segurado deve pagar para manter a cobertura ativa, mas ele colocou prêmio. Esse é um termo que é usado pela seguradora, mas para a pessoa que vai fazer a prova que talvez não conheça, pode de alguma forma trazer alguma interpretação de forma errada, entende? Então vamos para frente. Então ele fala aqui, ó, para priorizar os casos de teste, a equipe de QA aplicou análise de risco, tá aqui, ó, considerando impacto financeiro elevado, beleza? E o outro, a probabilidade de erro em cálculos de histórico, ele falou isso. E o segundo, alta chance de rejeição do sistema por clientes de risco alto. Boa. Então, a gente sabendo que já tem é, esse cálculo e ele dá para a gente essas considerações, então vamos agora analisar por que aí ele fala aqui, ó, qual seria a ordem correta da priorização de teste, com base nessas combinações aqui, ó. Então você vê que não é uma questão simples e que ela exige da pessoa que vai fazer a prova um raciocínio muito alto, assertivo, e que ele, de uma certa forma, ele precisa conhecer alguns conceitozinhos e, e aqui ele não diz como é que é feito o cálculo, ele não fala, ele só diz que é calculado, e a gente tem que priorizar os casos de teste baseado no que está sendo considerado nessas partes aqui. Então, aí ele fala aqui, ó, qual seria a ordem correta de priorização de teste com base nas combinações de maior impacto e probabilidade. Então, sempre que vocês forem fazer uma prova e essa prova ela tiver sempre que ela se referir em questão de impacto e probabilidade, você sempre precisa associar isso. O que vai mais trazer impacto para algum tipo de projeto é aquilo que pode gerar um custo elevado para o projeto. Então, aqui nós estamos falando de algo financeiro, certo? E então, se a gente sabe que essa aplicação ela faz um cálculo baseado nesses três parâmetros aqui, faixa etária, histórico de doença e localização, se a gente não testa isso de forma correta, a gente vai trazer um impacto de custo muito grande. Então, isso aqui é um risco muito alto que a gente precisa levar em conta, certo? Então, seria
Então, o impacto seria isso, seria aquele problema que pode gerar um custo alto. E custo alto, nós estamos se referindo a dinheiro, dinheiro, money, certo? A segunda coisa aqui que ele está falando aqui é o seguinte, probabilidade. Gente, qual a probabilidade de um determinado evento acontecer? Ou seja, nesse caso aqui em específico, essa probabilidade que ele se refere é aquela probabilidade de que o sistema ele possa falhar na análise que ele precisa fazer. Então a gente também tem que ter cuidado quando a gente for analisar, porque a gente precisa levar isso em consideração. Então, se a gente for agora analisar as respostas, qual seria a aqui que ele pede, né, na combinação de maior impacto e probabilidade, então nós temos a primeira. Então vamos lá. Clientes com histórico de doença, isso aqui sim, gente, isso aqui é muito importante, porque imagina que se você vai colocar uma pessoa, por exemplo, que tem muitos históricos de doença, e você não consegue testar, e ele, por exemplo, ele mora numa localização de risco alto, isso aqui, sem dúvida, histórico de doença e localização de risco alto, ele é com certeza isso aqui é um impacto muito alto nesse sistema, porque é através desses dois parâmetros aqui que vai aumentar o maior valor do custo desse seguro para a pessoa pagar. Porque imagina, se você tem histórico, só um exemplo aqui, gente, a pessoa tem câncer, infelizmente, só uma suposição, a pessoa tem câncer e ela tem, por exemplo, e ela mora numa localização de risco alto, evidentemente que o seguro vai ser muito mais caro para ela e em relação a uma pessoa que não tem histórico de doença e que não mora em uma localização nem tanto, né, nem tanto risco. Então, essa daqui, sem dúvida, é a primeira coisa, é o que tem o maior impacto, é esse. Agora vamos analisar esses dois casos aqui. E aí vai uma dica. Ó. Vocês estão vendo que localização de risco alto, ela tem nas três opções, ó. A gente vê, ó, tem nas três opções, tem todas aqui, ó. Isso significa então que aqui também tem, mas que essa localização de risco alto ou risco baixo ela é um parâmetro muito importante, provavelmente, para a gente tentar matar essa questão. Porque, por exemplo, a pessoa ela não tem histórico de doença, ótimo. E outra coisa, a faixa etária em nenhum momento foi definido. Então, a gente só vai então considerar esses dois parâmetros. Pelo menos aqui, ó, não está dizendo nenhuma aqui dessas questões aqui, questão não, dessas opçõezinhas, das opções, não tem relacionado à idade, certo? Então, nós vamos se concentrar apenas nesses dois aqui, tá bom? E nesses valores aqui. Então, ó, histórico de doença. Um cliente que tem histórico de doença, ou ocasião de sim, isso aqui sem dúvida deve ser a coisa primeira que ele deve ser testada. Aí vamos para a segunda. Ó, a pessoa não tem histórico de doença, e localização de risco alto, ou seja, ela não tem histórico de doença, então ela está mais ou menos aqui. Significa dizer que é uma pessoa relativamente ali saudável, que pelo menos no histórico dela não tem doença, mas ela mora no risco alto. E está aqui, ó, ela mora em risco alto. Então, eu considero que isso aqui também é muito arriscado, esse cálculo aqui. Então, eu vou considerar ela até agora aqui no segundo. Primeiro tem que ser esse e o segundo tem que ser esse. E o terceiro, cliente com histórico de doença, ou seja, a pessoa tem doença, ali tem algum tipo no histórico dessa, algum tipo de doença, mas ela está localizada em um risco baixo. Então, aí vem uma interpretação que a gente vai ter que tomar. Se uma pessoa tem histórico de doença e ela tem uma localização de risco baixo, qual desses dois aqui tem mais peso?
Entende o que eu quero dizer? Porque aqui, ó, ela não tem histórico de doença, mas ela tem uma localização de risco alto. Aqui não, aqui a pessoa já tem histórico de doença e aqui não, ela já tem um risco baixo. Beleza, mas como é que eu vou saber qual desses dois parâmetros é aquele chave para a gente definir que isso vai ser mais importante ou menos importante? Porque a gente não sabe. E aí que a gente vem para o gráfico aqui. Então, se a gente olhar aqui na tabela, nós vamos identificar que existe um cálculo. Olha como essa questão ela é super complexa. E que para a gente fazer o pagamento, ele fala, a gente tem esses três parâmetros principais, a idade, histórico médio e localização. Mas aqui a gente tem uma porcentagem, que significa dizer que se uma pessoa está que ela está dentro de uma localização de risco alto, ela vai ter 50% a mais ali no valor que ela precisa pagar. Então, entre esses dois parâmetros aqui, esse daqui é o mais importante do que esse, porque ele vai ter acréscimo de bônus, entende? Vocês conseguiram entender o que eu quero dizer? Então, entre na verdade, esses parâmetros aqui, vamos considerar histórico e localização de risco alto, esses caras aqui vai ter um peso maior, porque eles vão estar em algum cálculo que esse sistema vai fazer, eles vão ter um peso maior para que o valor que o segurado pague seja maior. Então, mesmo que a pessoa tenha um histórico de doença, mas se ele vive num risco baixo, então, ainda assim, ele vai pagar menos, ele vai ter menos impacto do que uma pessoa que não tem uma histórica, mas tem uma localização de risco alto, porque aí ele vai ter um acréscimo maior. Como a questão, olha que questão interessante, ela não relaciona a faixa etária, porque se tivesse a faixa etária, facilitaria para a gente. A gente já bastaria olhar em qual faixa etária estaria a pessoa. Ah, a pessoa está com 18 e 35 anos, então ficaria mais fácil. Mas como ele não diz, então a pessoa o parâmetro que vai definir o peso é essa localização aqui de alto risco. Então, mesmo que a pessoa não tenha histórico de doença, mas esteja numa localização de alto risco, então esse alto risco aqui vai prevalecer aqui, mesmo que a pessoa não tenha histórico. Então esse aqui sim é um nível 2. Primeiro tem que ser esse, depois esse e por último esse, ó, porque ela tem histórico, mas o que vai fazer com que tenha mais peso é a localização, e ela está na localização do nível baixo, não nível alto. Então essa era assim corresponderia. Bora ver aqui mais outra. Histórico de doença boa e localização de risco baixo. Não, essa aqui não seria o primeiro caso de teste que a gente teria que priorizar. Então não seria essa. Cliente sem histórico de doença e localização de risco alto. Beleza, isso aqui, sim, eu poderia marcar essa. Vamos ver a segunda, ó, histórico de doença e localização de risco baixo. Boa, perfeito. Essa aqui poderia ser a segunda. Vamos para essa. Histórico de doença e localização de risco alto. Não, essa aqui é que seria a primeira. Então aqui ela está como a terceira. Então essa não é a resposta certa. E ele quer que a gente, ó, coloque numa ordem. Então primeiro, segundo, terceiro. Então não é essa, não é essa. Bora ver essa. Histórico de, ó, e risco alto, beleza. Primeiro, histórico de doença e localização de risco baixo. Beleza, gostei dessa também. Sem histórico de doença e localização de risco alto. Não. O que dá o peso ao risco alto. Então, aqui na verdade seria o 2, esse aqui seria o 3. Então, seria o errado. Beleza. Peraí, aqui, localização risco alto, a primeira. Localização risco baixo, segunda. E aqui, localização risco alto. Então, aqui seria, na verdade, peraí, eu só coloquei aqui, mas essa aqui está errada. Histórico de doença e localização de risco alto, beleza. Mas essa daqui que seria a primeira, na verdade. Histórico de doença e localização de risco alto. Histórico de doença e localização de risco baixo. Essa aqui seria a terceira. E essa aqui seria a 2. Ops. E essa aqui seria a 2. E aqui, beleza. E a D, risco baixo, a gente já sabe que não é. Então, gente, beleza. Então, eu responderia a questão A,
certo? E aí eu quero mostrar novidade para vocês nesse vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas está bem interessante. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Como é que eu posso saber que de fato é essa questão lá que foi? Eu não sei se vocês sabem, mas está na mídia a questão do DeepSeek, né, a nova inteligência artificial aqui ali originária ali da China. Vou perguntar aqui para ele qual dessas aqui é a resposta certa. Bora ver se ele concordaria comigo que seria A, certo? Então eu já fiz meu cadastrozinho aqui na China, aqui. Estou usando com vocês aqui a primeira vez e aí eu vou falar o seguinte, ó, pode por gentileza informar qual a questão correta. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 2 pontos, vou fazer isso daqui e vou vir aqui, ó, e vou perguntar para ele se ele vai estar igual comigo. Vamos ver. É a primeira vez que estou usando esse cara aqui, DeepSeek. Ó, vamos ver o que é que ele está dizendo, né? Para determinado correto de periodicidade de teste, vamos usar os critérios mencionados: impacto financeiro, probabilidade, histórico de doença e localização de alto risco. Aí ele falou aqui, ó, com base nesses critérios, a priorização deve ser clientes com histórico de doença e localização de risco alto, clientes sem histórico de doença e localização de risco alto e clientes com histórico de doença e localização de risco baixo. Portanto, a ordem de priorização seria clientes com históricos de doença e localização de risco alto, cliente com histórico de doença, sem histórico e localização de risco alto. Ixi, ele errou. A não ser que a minha D esteja de igual, mas ele errou. Mas ele foi na mesma linha, ó. Histórico de doença e localização de risco alto. Sem histórico de doença e localização de risco alto. Histórico de doença e localização de risco baixo. Ele disse que a opção foi a D. Ele disse que foi essa daqui. Histórico de doença e localização de risco alto. Histórico de doença, localização. Não foi a D, não. A resposta certa é essa. Essa daqui, A. Deixa eu apagar isso aqui. Pode ser que isso aqui tenha tido algum impacto. Olha aí, gente, ó. Será que essa DeepSeek aqui não é, como é que se diz, confiável? Deixa eu perguntar de novo. Olha aí que interessante. Será que ele não é confiável? Não. Eu vou dizer que eu vou dar um dislike e vou dizer que a, a resposta. Não, deixa eu cancelar esse cara aqui. Deixa eu fazer de novo, porque talvez tinha aqueles números, pode ser que ele tinha esses números aqui, ó, pode ser que tenha enganado a ele. Deixa eu tirar. Pode dizer qual a resposta correta? Vou fazer assim, ó. Eu acho que era aqueles numerozinhos, porque a pergunta, ó, a resposta correta é a D. Clientes com história de prioridade 1, beleza. Clientes sem histórico de doença, locação de risco alto, prioridade 2. Oxe, por que não a? Por que não a A? Clientes com histórico de doença, localização de risco alto, sem histórico. Oxi! Não, mas tá vendo? Não? Ele pegou errado, ó. Clientes sem histórico de doença. Mas, na verdade, a nossa pergunta A é clientes com histórico de doença. Então, eu acho que esse DeepSeek aqui, ele se perdeu, porque, ó, é cliente sem histórico, mas, na verdade, eu informei foi cliente com histórico. Então, então assim, ele pegou foi a D. Então, essa DeepSeek, para mim, aqui, ela não é correta, porque o cliente com histórico de doença, locação de risco baixo, não foi isso que eu passei para ele aqui, ó. Então, a DeepSeek para mim falhou.
ele respondeu a certa, como esse daqui, a IAD, não pode nem ser AD, porque aqui tem risco baixo. Então, era essa daqui mesmo. Ele errou, o DeepSeek, olha aí. Então, ah, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir o chat GPT e deixa eu ver se o chat GPT, ele... Deixa eu ver se o chat GPT, ele acertaria. Vamos lá. Pode verificar qual resposta é a correta. Bora perguntar pro chat GPT, gente, agora. Tira tema real aqui. Eita, Barão, deixa eu ver, eu tô animado, ó. Deixa eu ver aqui qual que vai ser a vencedora. Se essa DeepSeek ou chat GPT. Bora ver. Bora ver, ele não disse, ele tá dizendo aqui o que é, o que não é. Ele tá vendo. A resposta correta é A. É isso mesmo. Então, galera, eu ainda vou ficar com o chat GPT. A resposta correta é a alternativa A. E eu peguei esse simulado aqui de um site inglês. Depois eu passo para vocês que ele teve lá duas questões. Eu traduzi para português e resolvi mostrar para vocês, beleza? Se vocês gostaram aí e vocês viram na prática aí DeepSeek versus ChatGPT, caramba, que legal. E aí eu vou compartilhar. Então é isso. Depois eu vou fazer um outro vídeo. Eu vou pegar tudo isso daqui e vou mostrar para vocês como é que isso é na vida real, para a pessoa materializar. Aí eu já criei aqui, ó, um, no Gira. E aí, para não ficar muito longo, eu vou fazer um segundo vídeo mostrando para vocês isso aqui, beleza? Valeu, galera. Tamo junto.